Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao 5º episódio do Pod Solos. E a gente volta aí num formato online, a primeira vez que a gente faz e traz um convidado online para o Pod Solos, que é um canal, que é um espaço aqui para falar do universo invisível que existe aí embaixo da Terra, a microbiologia do solo. Eu sou Amanda, eu sou jornalista, mas acima de tudo eu sou uma curiosa sobre agronegócio e sobre a ciência. O Pod Solos é um canal para desvendar, para traduzir e para descomplicar esse universo microbiológico do solo. E hoje, para nos ajudar aí nessa difícil missão de desvendar esse universo, a gente tem a honra de receber o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, professor do programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Ele é formado em engenharia agronômica, doutor em genética e melhoramento de plantas pela Universidade de São Paulo. Ele tem uma longa história, a gente vai ouvir essa longa história hoje. Ele foi chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Meio Ambiente. Além da experiência como pesquisador e cientista visitante em diversas instituições, aí mundo afora, Brasil, Holanda, Estados Unidos, na Suíça, no Reino Unido, né? Já percorreu aí um pedaço do globo estudando e pesquisando sobre o solo. Ele é membro do comitê científico do programa de pesquisa PROMICE, da Fundação Gates. A sua pesquisa é focada nas comunidades microbianas do solo e das plantas, buscando compreender como o microbioma da rizosfera influencia o crescimento e a proteção das plantas frente a desafios como escassez de nutrientes, seca e patógenos. Hoje, a gente tem aí a honra de receber Rodrigo Mendes, nosso convidado de honra. Obrigada, Rodrigo, pela sua presença. Seja bem-vindo. Oi, Amanda. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo convite. Eu espero aqui ter a chance de matar um pouco da sua curiosidade de ciência e dos micro-organismos também. Obrigada. Então, vamos começar aí um pouquinho das nossas curiosidades, né, sobre o universo microbiológico, mas antes a gente queria saber um pouquinho do Rodrigo Mendes, né? Eu acho que é uma honra, né, mais uma vez tê-lo aqui, e seria importante que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, né, Rodrigo? Como que você chegou até aqui, né, desde a escolha aí pela agronomia e depois da agronomia, como que você aprofundou e verticalizou a tua pesquisa e virou um cientista especializado aí em microbiologia de solo. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Conto sim, mas assim, a sua primeira pergunta eu já não sei responder. Isso da minha agronomia. É curioso, porque isso não foi planejado, mas como as pessoas sempre perguntam isso, eu meio que criei uma resposta ao longo do tempo. Eu sempre gostei muito de ciência, né, desde pequeno. E a agronomia, de alguma forma, ela junta a biologia, a física, a química e economia também. Quando você mistura tudo isso, isso é ciência. Então, acho que foi isso que me atraiu um pouco na agronomia, a chance de ter contato com todas essas disciplinas da ciência e poder exercitar essa minha curiosidade. Mas foi assim, eu comecei na agronomia. E desde o primeiro ano da agronomia, eu entrei num laboratório de genética de micro-organismos. E aí, então, foi que você foi para o lado da microbiologia, né? Porque mesmo dentro da agronomia, existem muitas possibilidades e formas de atuação. Como é que você chegou aí no universo microbiológico? Foi por isso mesmo. A época que eu fiz agronomia, bom, você já deu uma pista aí que é uma longa trajetória, então faz algum tempo já. Foi bem a época que a biotecnologia estava começando a ser aplicada à agricultura. Começou a história dos transgênicos e eu sempre fui muito atraído por essa questão da genética, das interações. Então, eu comecei a fazer estágio no laboratório de genética de micro-organismos lá na Exalc. E depois que eu entrei lá, eu saí de lá só depois de 10 anos, quando eu tinha terminado o doutorado. E foi curioso, Amanda, porque assim, eu lembro que os primeiros experimentos, meu primeiro contato com os micro-organismos, teve a ver com a questão dos transgênicos. Eu tinha curiosidade de saber, já que a gente vai começar a usar soja transgênica e aumentar o uso de glifosato, qual que vai ser o impacto disso nos micro-organismos? Então, esse foi o meu primeiro trabalho, né, que a gente chama de iniciação científica, que eu comecei a desenvolver nesse laboratório. E depois disso, segui
trabalhei com cana-de-açúcar transgênica, sempre tentando entender qual o impacto disso nesse conjunto de micro-organismos, que naquele tempo eu nem chamava de microbioma, né? Chamava de microbiota, chamava de comunidade de micro-organismos. Essa foi a minha entrada no mundo dos micro-organismos. Legal, e depois disso, né? Então, na iniciação científica, ali ainda na graduação, depois como que você foi avançando e também fala um pouquinho dessa experiência fora do Brasil, né? O que trouxe de novo para você, o que você descobriu lá, o que nós temos aqui, fala um pouquinho dessa mistura de conhecimento que você tem na sua formação. Quando eu comecei a trabalhar com micro-organismo, eu usava muito as ferramentas que tinham disponíveis na época, que eram abordagens tradicionais de estudar micro-organismo. Então, quando eu estava lá no laboratório, durante a graduação, eu isolava os micro-organismos, eu tirava eles do solo, da planta, para estudar. Então, eu tive a chance de conhecer os micro-organismos que vivem no solo, entender por que alguns deles gostam de se aproximar das plantas e viver em contato com as raízes, enquanto outros têm a habilidade de entrar dentro das plantas e viver lá dentro, que são os endofíticos. Então, grande parte do meu estudo, da minha formação, foi olhando para esses micro-organismos que estão lá dentro do tecido da planta. Isso foi me ensinando que, aparentemente, eles são mais importantes do que a gente acha do que eles são. Aí teve um momento que também coincidiu assim na história, enquanto eu estava estudando, no final dos anos 2000, foi quando concluíram o sequenciamento do genoma humano, né? Isso era notícia no mundo todo. E com o sequenciamento do genoma humano e o desenvolvimento do sequenciador, começaram a usar isso para outros fins. E na medicina, no estudo de humanos, usaram o sequenciador para estudar os micro-organismos que vivem dentro de nós. Então, isso aconteceu nos anos 2006, 2007, até 2009. E, enquanto isso, eu comecei a usar algumas técnicas usadas na medicina para olhar para as plantas. E daí, sabe o que eu percebi, Amanda? Que tem muito mais similaridade do que a gente podia acreditar ou observar. E a primeira comparação que eu fiz, assim, eu li os papers para entender como os micro-organismos que vivem dentro do sistema digestivo dos humanos e dos mamíferos impactam o seu desenvolvimento, a sua saúde. E eu trabalhava com as plantas, e daí eu via que o sistema digestivo das plantas era o que a gente chama de rizosfera, só que é do lado do avesso. Enquanto o nosso está dentro, da planta é a parte Olha, externa que absorve os nutrientes. Eu falei, tá aí. E isso foi, né, logo depois que eu me formei, eu tive a chance de sair do Brasil, onde eu tinha acesso mais fácil a essas tecnologias, e comecei a fazer os primeiros trabalhos nisso, comparando o sistema humano com o sistema digestivo e as plantas com a rizosfera. E a partir desse momento se abriu, na verdade, um novo universo de estudo em plantas que não existia antes. A gente tinha muita limitação nas técnicas de acessar essa comunidade invisível. E a partir desse momento que eu tive a chance de usar essas técnicas, a gente abriu ou descortinou um universo enorme de micro-organismos que a gente nunca tinha acesso antes. E isso, se a gente for ver, é uma história muito recente. muito recente, né? O Muito avanço foi recente, muito rápido. muito rápido, e eu comecei a me ocupar com isso, então. Então, eu sempre tive a curiosidade de olhar essa fração invisível da comunidade, que a gente não consegue isolar, crescendo no laboratório, e Uhum. entender até que ponto eles ajudam os seres vivos a se desenvolver, especialmente plantas, né? Daí, então, eu conduzi minha carreira para estudar microbioma de plantas. Então, a forma como eu divulgo minha linha de pesquisa é tentar entender a hipótese. Em inglês, a gente fala assim, cry for help, que é o grito Uhum. por ajuda das plantas. Então, quando ela grita por ajuda, quem vem para o resgate são os micro-organismos. Então, eu tento desvendar ou revelar quais são esses mecanismos de comunicação entre a planta e o micro-organismo para atender as necessidades da planta. Muito legal. É fascinante esse universo, né?
Ele é tão pequeno, ele é invisível, mas ele é fascinante, porque aí ele se agiganta quando a gente vê o quanto ele impacta, né? A gente costuma falar, quando a gente vai falar um pouco, né, sobre microbiologia, sobre microbiota de solo e humana também, aqui na GoGenetic a gente fala, quando a gente falava em micro-organismos há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, por exemplo, antes da pandemia, era sempre uma coisa assim, aquelas bactérias, sabia pouco, micro-organismo era sempre significado de coisa ruim. Depois que veio a pandemia, que um vírus mudou uma humanidade toda, a gente viu que uma coisa que você não enxerga, né, que é muito pequena, modifica tudo. Então, sim, nós precisamos olhar cada vez mais para esse universo microbiológico e principalmente para a diversidade dele, né, Rodrigo? E aí a gente entra mais a fundo aí no tema, então nós vamos falar hoje nesse podcast com você, aprofundar um pouco sobre diversidade. Né? Então, quem são, né? Quem são esses micro-organismos e o que impacta esse volume tão alto, né, de diversidade? São muitas espécies, né, muitas cepas agindo junto, em simbiose, né, com a planta, ou em vários fatores, combinados ou não, a importância dessa diversidade. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância e do impacto desse volume, dessa diversidade, no microbioma, de uma forma até mais ampla que a agricultura. Né? O que você pode dizer para nós da importância desse fato? Só para reforçar essa fração que foi descoberta nos últimos anos, Amanda, a microbiologia, a agronomia, a gente sempre teve um foco, e com razão, em micro-organismos que são patógenos, aqueles que causam doença, porque é por isso que a gente tem que prestar atenção, investir, entender como controla. E também, mais recentemente, a gente teve um olhar para os micro-organismos benéficos, que são os que promovem o crescimento das plantas, antagonizam os patógenos. Só que existe entre esses dois extremos, entre os ruins e os bons, existe um universo que a gente não conhece. A gente não sabe o nome e muito menos o que eles fazem. Se a gente usar uma técnica mais elaborada hoje, que a gente chama de metagenômica, que a gente tem acesso a essa fração não cultivada de micro-organismos, e fizer o sequenciamento de uma amostra de solo, sempre uma porção desse DNA a gente não tem ideia do que é. A gente compara no banco de dados e não tem similaridade. Alguns pesquisadores chamam isso de, é até um nome mais assim hollywoodiano, de biological dark matter, que é a matéria negra do universo que tem a ser explorada. Então, esse mais ou menos é o status da microbiologia hoje. A gente conhece os extremos e a gente está explorando, está avançando cada vez mais para conhecer essa matéria negra biológica que a gente está descortinando. Mas quando você fez a pergunta sobre a importância da diversidade, eu lembro quando eu era estudante, eu tive contato, né, estudando genética de plantas, com a importância dos centros de diversidade das plantas. Isso aí foi uma sacada de um pesquisador russo, Vavilov, que ele descreveu no planeta vários centros de origem e de diversidade de plantas. Então, naquela época, isso foi nos anos 1890, 1900, no início do século passado. A Rússia, acho que tinha um plano de ter autonomia e se tornar o maior produtor mundial de alimentos. Mas esse pesquisador, ele entendeu que a gente estava sob risco de extinção de alguns dos alimentos que sustentavam a população. Por exemplo, por causa de doença. E se vira uma doença e dizimar a batata. Né? Como se a gente olhar para a história, a gente viu o que aconteceu na Europa e milhares de pessoas morreram de fome por causa de uma doença causada na batata. Ele entendeu o seguinte: é importante a gente preservar a diversidade biológica dos alimentos. Então, eu vou visitar o mundo, ir para esses centros de origem de diversidade, coletar sementes desses materiais e trazer e guardar. Porque se tiver algum problema com alguma dessas culturas, eu tenho onde recorrer em termos de variabilidade genética. Então, em 1920,
talvez o primeiro ou um dos primeiros bancos de semente ou bancos de germoplasma foi estabelecido por ele, por Nikolai Vavilov, na Rússia, lá numa região próxima a São Petersburgo. E daí, a partir desse momento, de lá para cá, outras iniciativas são muito parecidas. Por exemplo, a Embrapa, aqui onde eu trabalho, ela mantém um banco de germoplasma em Brasília, que mantém uma diversidade enorme de sementes para preservar a diversidade genética. Né? Como que isso pode ser útil? De repente, uma doença pode exterminar ou quase que extinguir uma determinada cultura. A gente fala isso, parece até filme ou ameaça de ficção científica, mas sempre aparece nos noticiários. Né? Assim, não vai mais existir chocolate porque o cacau vai ser exterminado por vassoura de bruxa. E essa é uma realidade. Né? E essa é uma possibilidade. Não vai existir mais. Amedronta, né? Não vai mais existir esse suco de laranja por causa do greening nos cítricos. Então, é uma ameaça, né? Eu estou falando aqui para vocês do interior de São Paulo, onde eu cresci. Então, eu vi como a citricultura migrou fugindo da doença, tentando escapar da doença. E o impacto que ela causa. Né? Uma outra cultura que está em ameaça é a própria banana. Imaginou um mundo sem banana? Não dá para imaginar, Sim. né? Não dá. E é uma Mas ameaça real, né? o mal do Panamá, especificamente a raça 4 de Fusarium sporo, tem exterminado bananais. E a gente não encontra estratégias para lidar com isso. Bom, uma das possibilidades é visitar os ancestrais dessas plantas para encontrar genes que tragam resistência a esses problemas que a gente tem no melhoramento genético. Resgatar genes de resistência e reintroduzir materiais genéticos para a gente encontrar cultivares que conseguem lidar com essa pressão da doença. E do ponto de vista dos micro-organismos, então, existe aí toda essa preocupação e essa importância com relação aos alimentos. E quando a gente está falando de micro-organismo, também dá para preservar essa diversidade? Então, isso é muito recente. Por quê? Porque quando a gente começou a guardar as plantas, a gente não sabia que a gente estava guardando micro-organismos juntos. Ou não sabia que estava guardando na proporção que hoje a gente sabe. Não sabia, né? Uhum. Só para dar alguns exemplos aqui, Amanda, que eu lembrei sobre guardar as plantas, né? Num dos projetos eu trabalhei com feijão, feijão comum, e um dos centros de origem e diversidade do feijão comum é nos Andes, na Colômbia. E lá eu tive a chance de visitar o CIAT. Sabe quantas variedades de feijão eles têm guardado, depositado? Mais de 37.000 Meu variedades. Deus! Primeiro é feijão preto e feijão branco, não. Carioca, exato, é o que a gente conhece. Um outro exemplo é mandioca que eles têm lá. Mandioca tem o centro de origem também aqui na América. Eu já comi, acho que umas 10 variedades de mandioca diferentes, que é bastante, né? Sabe Bastante, quantas Para mim, a variedades de mandioca é mandioca? tudo igual, ela só tem nomes diferentes dependendo do lugar do Brasil que você está. Você Mas sabe não. cultivares de mandioca eles têm guardados na coleção do CIAT, na Colômbia? 6.000 variedades de mandioca. Meu Deus. Então, assim, isso tem que ser preservado. Uhum. Então, existem essas coleções que preservam e uma iniciativa que preserva essa riqueza da biodiversidade é a gente guardar isso com segurança. E onde Uhum. tem depósito, o maior banco de germoplasma que consegue garantir um pouco essa diversidade dos alimentos, fica no território da Noruega, lá em Svalbard. Por que lá? Porque lá é afastado, fica entre o norte da Europa e o Círculo Polar, então no meio do nada, e debaixo do gelo. Então não precisa gastar energia para conservar, porque está debaixo do gelo, fica o ano todo frio. É seguro, porque é longe né, não tem problema de ser ameaçado por guerra ou alguma coisa assim. E as coleções espalhadas pelo mundo têm um backup lá. Então, a própria Embrapa tem pesquisadores que fazem são representantes
desse depósito lá na Noruega, e a gente tem materiais nossos que ficam depositados lá como uma reserva de biodiversidade. Na verdade, quando a gente preserva isso, a gente tende a evitar a erosão genética. Erosão genética é a gente afunilar tanto a diversidade genética de um determinado alimento que chega no momento que ele não consegue lidar com alguma diversidade e ele pode ser extinto. Então, a gente pode sempre recorrer a esses alimentos. Mas, quem começou com isso foi o russo, o Vavilov. Por incrível que pareça, ele morreu de fome. Meu Deus, que contradição. Uma das pessoas que mais se preocuparam em guardar alimentos para manter e sustentar o crescimento populacional morreu de fome numa prisão durante a Segunda Guerra Mundial. Meu. E o mais curioso também, essa é uma história, eu ouvi essa história, eu tive a chance de visitar Leningrado quando ela teve o cerco na Segunda Guerra Mundial pelo Hitler. Então o exército não invadiu para destruir a cidade. Ele ficou esperando pelo lado de fora. E ele fez um cerco que durou 900 dias, de 1941 a 1944. Então acabou a comida, acabou os recursos. Caos total. Que hoje é São Petersburgo, é a maior cidade numa maior latitude, mais alta. Então é muito frio lá. Então o exército alemão ficou esperando e mais de 700 mil pessoas morreram durante esse cerco. Tive a chance de visitar São Petersburgo e daí me levaram para um palácio na periferia da cidade, que foi onde Vavilov manteve o banco de germoplasma deles, com mais de 300 mil sementes. E a preocupação dele era que na guerra o depósito de sementes fosse destruído pela guerra ou as pessoas comessem as sementes. Que seria até mais provável. E seria mais provável. Então, esse é um episódio da história muito triste, mas vários pesquisadores que trabalhavam com ele, assim, durante o cerco, ele estava preso na Rússia, mas vamos dizer assim, seguidores dele ou os cientistas que trabalhavam com ele deram a vida para preservar a guarda dessas sementes. Eles preferiram passar fome e manter preservada essa reserva genética dos alimentos do que comer a coleção de sementes. Isso que é altruísmo, né? Muito. E aí, Rodrigo, um pouquinho, né, dessa... Bom, acho que sobre a importância dessa diversidade, acho que já fica muito clara, né, e que a humanidade vem pensando, pelo menos numa área mais científica, da necessidade dessa preservação. E aí, falando... Organismos, né, Amanda? Isso. Tá vendo? Então, assim, a gente tem essa ciência da importância de manter os alimentos e preservar a diversidade biológica. E depois, né, que a gente teve as ferramentas para explorar os micro-organismos invisíveis, daí a gente começou a pensar, mas e preservar os micro-organismos? Será que é importante? E daí, muito parecido com essa iniciativa de manter um cofre de alimentos lá na Noruega, alguns pesquisadores que lideram a pesquisa com micro-organismos pelo mundo fizeram uma coisa muito parecida. Então, existe um cofre onde se guarda os micro-organismos para a gente não perder esses micro-organismos. Esse fica na Suíça. A iniciativa chama Depósito de Microbiota. Em inglês é Microbiota Vault. É como se fosse um cofre, um depósito, onde os pesquisadores podem... se eu tenho aqui um micro-organismo benéfico, que eu acho que é importante, acho que tem que ser preservado, e se eu deixar aqui na minha coleção, no meu laboratório aqui na Embrapa, um dia pode pegar fogo aqui e eu perder, eu posso depositar esse micro-organismo lá na Suíça, para ele estar seguro. E funciona muito parecido com o de plantas. Então, os grupos podem mandar o seu acesso, o seu material, e isso fica reservado, mas é meu, continua sendo meu. Se alguém quiser usar, tem que ter a minha permissão.
né? Um dos idealizadores dessa iniciativa, que trabalha com o microbioma humano, ele escreveu um livro muito interessante. Eu não sei se tem traduzido para o Brasil. O nome dele é Martin Glaser. Tem um livro que ele escreveu com o título Missing Microbes, que é os micro-organismos que estão faltando. Ele estuda os micro-organismos no sistema digestivo humano e quando ele compara comunidades tradicionais que vivem na África com pessoas que vivem em centros urbanos, só comem comida industrializada e usam um monte de antibiótico, ele percebeu que alguns micro-organismos se perderam nesse processo. Olha. Tem a ver com o nosso hábito. Então, ele Uhum. fala da importância e de que falta que faz essa comunidade original no funcionamento do nosso corpo hoje. Então, ele é um dos líderes dessa iniciativa. Tem um outro também, que é o Jack Gilbert, que ele aparece em um documentário na Netflix que chama, acho que é Os Segredos da Alimentação. Então, quem Uhum. tiver Sim. vontade de assistir, ele também participa. Mas então, o mesmo racional É isso que eu ia para perguntar, se a gente consegue colocar a aí gente. esse mesmo pensamento para a agricultura. Então, como a gente, nos anos recentes, a gente aprendeu que as plantas, de fato, dependem dos micro-organismos, a gente tem que preservá-los. E é curioso, eu me lembro de ter já visitado alguns laboratórios bem antigos que preservavam plantas. Então, antes a gente não tinha como preservar o DNA, falou antes, 1600, 1700. Uhum. Então, as pessoas, os botânicos, coletavam as plantas e prendiam num papel, num papelão, e a gente chama de essicata. E daí seca com o peso de um livro. A gente faz isso na escola de agronomia, Uhum. aprender a conservar as plantas. E deixar isso nos museus. Então, tem algumas coleções que a gente chama de herbários centenários. E hoje, alguns pesquisadores, eles vão lá nessas coleções, que tem plantas com mais de 100 anos, 130 anos, e acessam o DNA para ver quais os micro-organismos se associavam com essas Então, ali. plantas naquela época. Sensacional, hein? Então, é uma questão urgente a gente conhecer Uhum. melhor os organismos, saber a importância deles na agricultura e preservar essa diversidade. E você comentou ali naquele momento, então, da importância dessa diversidade e dessas modificações que acontecem no corpo humano a depender dos nossos hábitos, do nosso tipo de alimentação, do nosso ambiente. E que isso pode ser extrapolado lá para a agricultura. Queria que você falasse um pouquinho como que a gente olha para esse equilíbrio, né? Como é que a gente consegue avaliar essa microbiota pensando nessa diversidade necessária, né? Tá? A gente consegue saber se uma microbiota se ela está equilibrada? Ó, é difícil saber. Eu diria que o principal indicador do equilíbrio do microbioma é a saúde do hospedeiro. Então, no ser humano, quando o microbioma está em desequilíbrio, e daí na área da saúde a gente chama isso de disbiose, que é o desequilíbrio, né? Estou falando principalmente da que habita o nosso intestino, né? Que é a que mais afeta o nosso funcionamento. Se algum dia a gente tiver a chance de falar sobre o microbioma e saúde, daí eu posso trazer todos esses exemplos com a saúde humana, a saúde do solo, a saúde das plantas. Mas quando a gente olha para a agricultura, o principal indicador do equilíbrio do microbioma do solo é o desempenho da planta, a produtividade e a saúde dela. Então, ela reflete isso. E se a diversidade do solo entra em colapso, aí a gente tem vários problemas com a planta. A gente não consegue atingir uma boa produtividade e a planta fica muito sensível a patógenos e também a estresses que a gente chama de abióticos ambientais, a falta de água, ao calor, a salinidade e assim por diante.
Mas é curioso, Amanda, vou trazer mais uma história aqui, a gente entender essa questão do equilíbrio, né? Porque parece uma palavra meio teórica, assim, mas a ciência que estuda a interação entre os organismos e a interação dos organismos com o ambiente, a gente chama de ecologia. E a ecologia, ela foi criada e se desenvolveu na ecologia de plantas, de animais. Né? Mais recentemente, de novo, a gente abriu uma outra avenida na ciência, que é estudar a ecologia de micro-organismos, porque agora a gente tem ferramentas que a gente acessa com maior precisão, que a gente não tinha antes. Então, tem vários exemplos da ecologia de animais, de sistemas ou ecossistemas que a gente aplica no microbioma do solo e das plantas. Então, um exemplo que eu queria trazer, que eu sempre uso isso nas minhas aulas de ecologia, é o que aconteceu com o parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Então, sempre foi uma área preservada, mas alguém achou, por alguma razão, que seria bom matar os lobos do parque. E, afinal de contas, eles podiam atacar as pessoas e comer os animais, né? Os herbívoros, mamíferos. Então, chegou um momento, isso foi lá no começo do século passado, 1920, 1930. Os lobos foram exterminados do parque, do Yellowstone. E qual foi o efeito disso? Bom, como os alces não tinham mais predador, a população de alces explodiu. E os alces comem a grama, a vegetação. Então, eles começaram a comer e diminuíram tão drasticamente a vegetação do parque que teve um impacto em outros nichos ecológicos, para pássaros, pequenos mamíferos, causou erosão, então mudou os rios, a água, assim, foi um desastre ecológico, porque tirou um animal do sistema. Daí, mais recentemente, em 1995, vamos reintroduzir lobo no Yellowstone para ver o que acontece. Então, eles trouxeram lá do Canadá lobos, trouxeram uns 10, 12, e reintroduziram no parque. Daí o parque começou a se transformar novamente. Por quê? Porque os lobos viviam numa determinada área que espantavam os alces, os veados e outros animais grandes. Então, onde os lobos estavam, a vegetação começou a regenerar, porque não tinha a pressão da população de alces, que era De muito alce. grande. Uhum. E, claro, os lobos também comiam alce. E controlou a Controlou a população. população. Uhum. E permitiu a regeneração de áreas que já estavam quase virando deserto em termos de vegetação. E isso voltou os nichos para os pequenos animais ocuparem. Então, afetou os pássaros, os pequenos mamíferos, roedores, e preservou a costa dos cursos d'água e melhorou a qualidade da água e dos peixes. Então, o lobo, que é o topo da cadeia trófica, a gente chama ele, usa um termo que a gente chama de keystone species, é uma espécie-chave do sistema. Bom, aí agora a gente volta aqui para o mundo dos micro-organismos. E é o que, assim, eu particularmente tenho estudado isso. Será que quando a gente olha para a rizosfera da planta, a gente tem espécies que se comportam como lobo, que elas têm que estar lá para trazerem equilíbrio para o ecossistema? Porque, assim, não é um exagero fazer essa comparação, Amanda, porque a lógica e o racional da ecologia, né, do exemplo do lobo, se aplica a outros exemplos. Se a gente olhar para o mar, por exemplo, uma espécie-chave no mar, que é predador, é a estrela do mar. Eles fizeram esses experimentos também lá na costa da Califórnia, cercaram o lugar do mar e removeram a estrela do mar. E isso causa um desequilíbrio no sistema. Então, assim, Olhando agora é tão lógico, né? Mas no momento a pessoa quer resolver o problema e não olha de uma forma ampla. não, explicando assim é fácil, né? É? Só que
Mas a gente não teve esse olhar ainda para a microbiologia do solo. Eu ia te fazer essa pergunta. Exato, a gente tem uma. Né, se a gente olhar para práticas tradicionais, né, de um modelo tradicional de cultivo, onde a gente tem um impacto enorme nessa diversidade na matéria orgânica do solo, será que a gente não está eliminando algumas espécies-chave e depois a gente paga um preço por isso, né? De ter que usar mais fertilizante, usar mais químicos para controlar a doença. Então, a gente está num momento assim, tem muita pesquisa pela frente, isso é bom, porque a gente não sabe tudo, a Muita gente coisa, sabe né? muito pouco, a gente sabe muito pouco. Então, assim, qual é, essa noção do equilíbrio? Tá? A gente chama de, quando uma comunidade está equilibrada, ela fornece alguns serviços ecossistêmicos, tanto em nós quanto na planta. Então, os micro-organismos ajudam a planta a absorver nutrientes, a enfrentar patógenos, a crescer mais rápido, a modular o sistema imune da planta. Então, quando o microbioma não está conseguindo ajudar a planta, então tem algum desequilíbrio aí. Tá. Bom, tem algumas formas de acessar isso e tentar, mas à medida que a gente conversar aqui, eu vou lembrando de alguma coisa para contar como que a gente consegue interferir nisso. Eu ia te perguntar se é possível pensar nesse formato de eliminação. Eu sei que a gente ainda não tem respostas claras, né? Se existem lobos ali no mundo do universo dos micro-organismos, mas o uso, né, principalmente aí dos produtos químicos, né, para controlar pragas. E aí um paralelo aos antibióticos que a gente toma, né, para a saúde humana, né, o excesso de medicamento que a gente toma para a saúde humana, se isso seria uma forma que nós estamos eliminando os lobos e talvez os desequilíbrios na agricultura ali de baixa produtividade ou de suscetibilidade a pragas e da saúde humana, né, de tantas doenças surgindo, né, uma pandemia de câncer aí, enfim, se isso pode estar ligado a esse nosso extermínio de lobos. Né? Como você afirmou, e eu concordo plenamente, é muito difícil a gente entender isso, mas eu acho que a gente está caminhando para isso, viu, Amanda? Uma das formas de fazer esse estudo é a gente comparar as plantas modernas, domesticadas, com as plantas ancestrais, com os parentes antigos dela, com os materiais crioulos. Né? Então, Uhum. existe uma iniciativa que eu participo também, que a gente chama de Back to the Roots, que é de volta às raízes, que significa voltar ao passado, mas que significa voltar às raízes das plantas também. Então, é um consórcio de grupos aqui do Brasil, na Europa, e de outros países aqui da América do Sul, que a gente compara a diversidade de micro-organismos que vivem associados às plantas antigas com as plantas modernas. E tem várias formas de fazer isso. E a gente tem feito isso com várias culturas. Só para dar um exemplo, a gente olha o milho hoje, o milho moderno que a gente tem. Se a gente olhar o ancestral que deu origem ao milho, é muito diferente do que a gente tem hoje. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma espiga envolta por uma palha, né? O Sim. milho ancestral, cada semente era envolvido por palha. Então, assim, imagina como usar isso. Mas em algum momento teve alguma mutação que apareceu em algum lugar um milho envolto por uma palha, uma espiga toda, e daí aquilo foi selecionado por uma pessoa. E isso foi multiplicado. Então, o que a gente fez foi selecionar alguns materiais que se adaptam bem ao nosso sistema de produção. Então, tá aí a importância de Tá. manter os ancestrais, porque a gente afunilou a diversidade genética desses materiais. Uhum. O que é curioso é que quando a gente faz experimentos em milho, em tomate, em batata, em feijão, e a gente cresce esses materiais no mesmo solo, os materiais mais antigos, eles têm a capacidade de recrutar e organizar na rizosfera, que é a região em volta das raízes, um número maior de espécies
E eles estão organizados de uma maneira muito mais complexa do que quando a gente compara com o material moderno, que é o que a gente compra no supermercado hoje para comer. Olha. Então, isso reforça que a hipótese lá do Martin Blaser, dos missing microbes, que os humanos perderam alguns micro-organismos, isso tem um paralelo nas plantas também. Provavelmente a gente perdeu esses micro-organismos e agora isso abre uma outra avenida na ciência também. Será que a gente consegue voltar para recuperar esses genes que foram deixados para trás, que eram capazes de ajustar essa comunicação da planta com os micro-organismos do solo e reintroduzir nos materiais genéticos mais modernos? Então já tem alguns grupos mostrando que isso é possível. Olha, é um Primeiro, caminho. a gente perdeu e agora a gente tem a chance de tentar resgatar isso, trazer de volta essa característica para os materiais modernos. Legal. E agora eu queria entrar um pouquinho, então, nessas tecnologias que estão possibilitando esses novos estudos, né? A gente iniciou essa conversa aqui falando um pouco, né? Você já abordou um pouco desse assunto, falando do sequenciamento genético, né? Das análises genéticas que ajudaram a descobrir esses micro-organismos não cultiváveis. Mas eu queria que você falasse como é que hoje é possível colocar uma lupa sobre esses micro-organismos invisíveis e olhar para ele o que a tecnologia tem avançado e tem ajudado a descobrir mais coisas sobre eles. E isso tem a ver muito com a história da microbiologia. Então, eu vou contar como que começou. Então, alguns pesquisadores, eles começaram inventando a lente, sabe? A lente que usa para amplificar o que a gente observa, e depois foi usado em óculos. Haeckel foi um dos cientistas-chave para inventar a lente. Daí, um pouquinho depois, teve um outro, e foi um holandês, Anthony Leeuwenhoek. Ele fez uma primeira versão, vamos dizer assim, boa do microscópio. Então, o microscópio ele foi inventado em 1860, 1865. Eles usavam o microscópio para observar tecido, né? Anthony Leeuwenhoek, ele também ele era antigamente essas pessoas geniais eram de tudo, né? Eram cientistas, eram negociadores, eram vendedores, então eles usavam para ver tecido. Mas ele teve uma ideia e acho que isso começa mudar a história da microbiologia, que foi quando ele começou a observar amostras ambientais. Agora, ele se coloca no lugar dele, Amanda. Imagina você pegando um microscópio bem rudimentar, mas ele aumentava 300 vezes, que é mais ou menos o que os nossos microscópios que a gente usa em bancada, comumente no laboratório, também aumentam. 300 vezes, o que é suficiente para conseguir enxergar um microorganismo. Imagina quando ele pegou uma amostra de um lago e colocou no microscópio e que ele viu pela primeira vez? Ele viu um monte de bichinho andando para lá e para cá. Então tinha esses... Não existia o nome micro-organismo naquela época. Ele chamou de pequenos animais, animáculos, pequenos animais. E daí, com isso, ele começou a pegar a amostra da boca, saliva, terra e desenhava esses micro-organismos. Então, assim, nosso primeiro acesso, nosso primeiro contato visual com micro-organismos foi em 1860 e alguma coisa. E é curioso ver que quando a gente teve contato pela primeira vez com os micro-organismos, nós vimos eles interagindo junto com os outros, né, numa Já em interação. comunidade e do nicho do ecossistema onde ele era coletado. Então, ele observava a água, o solo, ou a saliva, a secreção vaginal, observava o espermatozoide. Ele começava a usar para desvendar esse mundo que é invisível. É curioso pensar que durante muitos anos, mais de um século, a microbiologia não avançou tanto até chegar um momento que os cientistas eles aprenderam como tirar esses micro-organismos da amostra e crescer numa placa de Petri.
Só que agora, em vez da gente observar o micro-organismo no contexto junto com outros, a gente vê ele de forma isolada, né? E daí isso deu o que a gente chama de a era de ouro da microbiologia. Foi quando a gente desvendou o postulado de Koch, quando a gente entendeu qual é, inclusive, explicando para a gente o que é a origem da vida, o que é contaminação, o que é o agente causal de uma doença, como que a gente descobriu o antibiótico produzido por micro-organismos. Então, assim, a gente evoluiu muito no conhecimento de micro-organismos isolados, até chegar na história que eu já contei aqui, perto do sequenciamento do genoma humano, onde foram desenvolvidas as ferramentas para fazer o sequenciamento de amostras de DNA, sem eu precisar ter acesso ao micro-organismo. Então, um dos editores da Nature, e um dos jornais, ele descreve, e eu acho muito legal como ele coloca isso, que o sequenciamento, essa ferramenta, a metagenômica, é a reinvenção do microscópio. Então, o microscópio foi reinventado. E daí eu até faço, guardando as devidas proporções aqui, Amanda, eu me lembro quando eu estava trabalhando numa universidade lá da Holanda, a primeira vez que eu tive a chance de usar essa técnica que acessa os micro-organismos na rizosfera das plantas, eu lembro quando eu recebi o relatório da empresa que Uau. fez. E eu olhei e falei, tem tudo isso aqui? Hoje é comum, né? E os Uhum. estudantes que trabalham com isso hoje é comum, né? A gente já até sabe intuitivamente essa complexidade, mas naquela época lá não era. Então eu tive um pouquinho assim, vamos dizer, desse Foi como vislumbre. olhar de novo, né? Ali para aquela lente. Foi. Então eu tive um É pouquinho emocionante. desse vislumbre, dessa excitação em ter contato com esse mundo invisível usando esse microscópio que foi reinventado. E só para dar um exemplo aqui de como isso evoluiu rápido, o preço estimado para sequenciar o genoma humano no começo dos anos 2000, quando acabou o sequenciamento do genoma humano, era de 95 milhões de dólares. 95 milhões de dólares. Como Hoje, avançamos em 25 anos, né? Hoje, se eu quiser sequenciar o meu genoma completo, custa 500, 600 dólares. É, ainda bem, a velocidade da tecnologia, né? Ali, se a gente imaginar 1860, a primeira vez que o cara olhou para o primeiro microscópio, né? Se passaram aí mais de um século para uma evolução que nós tivemos em menos de 25 anos. Então, de fato, nós temos que aproveitar disso, né, Rodrigo? A gente não pode deixar de aproveitar a tecnologia que está aí e utilizar essa informação a nosso favor. E aí eu quero pedir para você falar um pouco, então, sobre se existe hoje algum parâmetro, né? Se medir essa diversidade, a gente já sabe que tem uma forma nova do novo microscópio, que é o sequenciamento, e se é possível, com esses parâmetros, a gente ter uma medida de equilíbrio ou não. Hoje a gente consegue olhar para esse relatório, né, para essa lista de micro-organismos e entender se ela está equilibrada ou não? Assim, como essa história é relativamente recente, algumas coisas são bem estabelecidas e outras coisas a gente está aprendendo a fazer. Tá. Então, medir com precisão a diversidade do microbioma de sistemas agrícolas, a gente consegue. Então, a gente tem Como? Conta ferramentas aí. para medir essa diversidade. Antes de eu contar como, agora, qual é o significado Isso, biológico? fala mais do significado, de mim e de como a gente já sabe. Aí eu já não sei responder muito, não. Mas deixa eu fazer uma pergunta mais fácil, Tá. né? A diversidade. Os mesmos, lembra que eu falei que a ecologia, que é a ciência que estuda a interação dos micro-organismos com o ambiente, então, na ecologia, a gente já faz isso há muitos anos, com plantas e animais. Então, o que a gente faz hoje com o micro-organismo é emprestar as fórmulas da ecologia e usar em microbiologia. Então, quando a gente fala diversidade,
Meu solo tem alta diversidade, tem baixa diversidade. O que quer dizer isso? Né? Então, eu vou explicar do ponto de vista ecológico. Tá. Então, a gente consegue calcular matematicamente a diversidade. Então, a gente consegue dar um número. Tá. Então, se a gente comparar dois campos de trigo diferentes, eu sei com precisão dizer qual deles tem uma maior diversidade, e isso é quantificado e isso é mostrado matematicamente. O que vai nessa fórmula matemática? Então, a diversidade, ela leva em conta o número de espécies que está nesse lugar e a quantidade de indivíduos de cada espécie. Em termos ecológicos, a gente fala que diversidade é igual a riqueza. Então, quando a gente fala riqueza, é o número de espécies associada à abundância relativa ou equitabilidade desses indivíduos num determinado lugar. Seria Sabe por quem quê? está e em que quantidade cada uma dessas espécies encontradas está. É isso que está por trás do conceito de diversidade da ecologia. Porque assim, não adianta eu ter, vamos dizer, uma amostra com 1.000 espécies diferentes, mas de uma espécie eu tenho 1 milhão de indivíduos e das outras espécies eu tenho 2 ou 3. A riqueza é grande, só que a diversidade dessa amostra é menor do que numa outra amostra, que eu tenho apenas 200 espécies, mas eu tenho centenas de cada um deles. Não sei se eu dei um pouco de nó na cabeça. Não, eu ainda estou fazendo paralelo com o lobo, né? Que é como se eu tivesse muito, né? Tem uma diversidade grande, mas são muitos alces, e isso causa um desequilíbrio, mesmo eu tendo uma diversidade. Não adianta eu ter o parque dominado só por alce. Uhum. Né? Mesmo que eu tenha um pouquinho de um castor, de que eu tenha outros mamíferos, mas eu tenho um pouquinho e tudo dominado por alce. O sistema vai entrando em colapso. Então, é importante ter populações equilibradas. Então, assim, ó, só para recapitular aqui, o que é riqueza? É o número de espécies. Tá. O fato de uma amostra ter mais espécie do que outra não significa que ela tem uma diversidade maior, porque eu tenho que levar em conta o número de indivíduos de cada uma dessas espécies, que são as diferentes populações. Então, isso tem que estar em equilíbrio. Né? Assim, com a minha experiência estudando microbiomas de solo, de sistemas agrícolas, aparentemente existe um nível, a expressão em ecologia em inglês, isso a gente chama de threshold, que existe um nível de diversidade que o sistema consegue lidar com as adversidades. Você sofre um período de seca maior, você sofre um período de ou salinidade, ou a entrada de um patógeno. Se eu estou num nível mínimo de diversidade, os micro-organismos conseguem ajudar a planta a lidar com esse estresse. Mas se eu cair abaixo desse limite, o sistema pode entrar em colapso. A Agora, a planta vai pergunta é, chorar e ninguém vai vir para ajudar ela. vai ter alguém para socorrer? Né? Agora, sim, determinar esse nível exatamente dos diferentes sistemas é muito difícil. Cada vez mais a gente tem aprendido que as plantas realmente dependem dos micro-organismos. Então, preservar esses micro-organismos é chave. Mas a gente tem que preservar esses micro-organismos, né, nas sementes, nos materiais genéticos, mas também no solo, que é a fonte original da diversidade dos micro-organismos. Então, a gente tem que cuidar muito bem do solo. Né? Nesses experimentos, Amanda, que a gente compara os materiais ancestrais com os modernos, a gente sempre usa a condição ancestral e a floresta como uma referência, como sendo um lugar onde a comunidade entrou em equilíbrio, justamente por causa de todas as pressões, né, evolutivas que moldaram a associação entre os micro-organismos e as plantas. Então, a gente tem aqui uma referência que é a natureza, que é a floresta. No outro extremo, a gente tem um sistema de produção
que tem um modelo, desde lá da Revolução Verde, que tem uma forma intensiva de cultivo, de uso de moléculas químicas, que traz desequilíbrio quando a gente compara com a condição natural. Hoje, o que a gente tem que fazer nada mais é do que imitar algumas coisas que a natureza já resolveu para a gente no passado. Então, quando a gente fala sobre uma agricultura que tem uma abordagem mais conservacionista ou mais regenerativa, a gente usa práticas que imitam a natureza, como, por exemplo, o plantio direto, que a gente mantém o solo coberto, como, por exemplo, os sistemas integrados, que a gente aumenta a diversidade de plantas no mesmo lugar, que é imitando o que acontece lá na floresta. A gente expõe menos o solo, para preservar a matéria orgânica e preservar os micro-organismos. Então, essa tendência atual de uma agricultura que imita algumas coisas da natureza, ela vai levar a gente à preservação desses micro-organismos. Então, isso significa que a gente vai poder continuar contando com eles, associados à diversidade de plantas, para sustentar os nossos filhos, netos e bisnetos e assim por diante. Uma última coisa que eu gostaria de falar aqui, Amanda, nesse contexto, existe um conceito promovido pela ONU, pela Organização Mundial da Saúde, por outras associações, que é chamado de saúde única, né? Ou One Health. Health, Que tem sido, né, divulgado, inclusive a Embrapa tem se empenhado bem em atuar nesse tema, nesse conceito, que significa basicamente o quê? Que existe uma saúde única no nosso planeta que leva em conta a saúde das pessoas, dos animais e das plantas com o ambiente. Agora, sabe o que é curioso quando eu participo de discussões sobre esse tema? É que o conector do ambiente, das pessoas, dos animais, é o microbioma. E é o microbioma que tem origem no solo. sim. Porque é um solo equilibrado, saudável, que vai gerar plantas produtivas e saudáveis, que vão alimentar e trazer saúde para os animais e para as pessoas, que, por sua vez, vão cuidar, fazendo nossa parte, vão cuidar do ambiente. Então, isso que significa solos saudáveis, são plantas saudáveis e são pessoas saudáveis. Então, a preservação e o nosso olhar criterioso para cuidar dessa diversidade microbiológica não é importante só para a nossa saúde ou para o crescimento das plantas, mas é essencial para a manutenção da vida no planeta Terra. Muito legal, emocionante isso. Principalmente para a gente que trabalha exatamente com isso, né, com esse olhar para a microbiologia, para o microbioma, a gente entende, dá um conforto no coração de que o nosso propósito, do que nós estamos fazendo aqui, é de fato para ajudar a humanidade justamente aí no One Health, nessa saúde única, olhando em como preservar e como melhorar a microbiota do solo. Quero te agradecer, Rodrigo, né, por compartilhar conosco aí um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento e falar de uma forma profunda e também simples, né, que é o que nós buscamos por aqui, a importância da diversidade, né, da diversidade de uma forma ampla até chegar na importância da diversidade dos micro-organismos diretamente com a agricultura. Obrigada pelo seu tempo, obrigada também a todos que nos acompanharam, nos acompanham aí. Até o próximo episódio. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Amanda. Foi um prazer aqui ter essa chance desse bate-papo. Eu espero que isso alcance bastante pessoas, que a gente consiga promover, né, e destacar a importância dos micro-organismos, especialmente no contexto da agricultura. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.